galera. posiciona no centro. Ronaldo, gratidão, gratidão, né, pelo que você faz, pela sua história, gratidão pela HandTalk, pelo time maravilhoso da HandTalk, que a gente conhece, que é parceiro da gente, e gratidão por estar aqui. Depois de uma palestra dessa do Reinaldo, eu sempre aprendo coisa nova com o Reinaldo, é impressionante, já vi o Reinaldo falando dezenas de vezes, eu nunca tinha visto aquela tela daquele primeiro e-mail. Então, assim, é incrível, e eu fiz parte disso tudo. Bom, mas eu vou começar aqui, rapidinho, trazendo aí um relaxamento maior para vocês. Aí. A minha fala não vai ser técnica, e eu espero que vocês saiam daqui, depois dessa minha passagem, com mais argumentos, né, seja para vocês levarem para as empresas, para os trabalhos de vocês, no papo de convencimento com parceiros, que a acessibilidade digital ela é essencial e ela vale a pena. Então, vamos lá. 5 razões para vocês pensarem inclusivamente a partir de agora. Já levantado pelo Reinaldo, a primeira, sim, é lei. Né? A gente tem aqui no Brasil, desde 2016, está valendo, vigorando, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz o artigo específico para exigir a acessibilidade nas páginas web de organizações que têm representação no Brasil. Então, isso, na prática, gente, não importa se a gente está falando de primeiro, segundo ou terceiro setor. Né? Então, empresas, ONGs, desde o seu blog pessoal, se a gente for levar ao pé da letra esse artigo da Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem, sim, que fazer com que esse conteúdo que está disponível nessa página esteja preparado para a navegação de todas as pessoas, incluindo pessoas com deficiência. Ampliação, né, de mercado. A gente tem dados do IBGE, do censo de 2010, que trazem aí a informação de que a gente tem 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Teve uma releitura recente, no ano passado, que trabalha com o número de que a gente tem 15 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência severa, e que essa diferença engloba pessoas que têm alguma limitação funcional. Independentemente, né, dessa releitura dos dados, a gente está falando de um público que, a partir do momento que a gente não oferece acessibilidade nos nossos sites, na nossa comunicação digital, você não está tendo a chance de fazer a sua marca, o seu produto, a sua informação, a sua causa, conversar com a maioria desse público. Então, hoje, né, num mundo cada vez mais diverso, respeitando a questão da individualidade de cada um, ignorar essa questão, né, do poder de consumo, da capacidade de atuação das pessoas com deficiência no mundo digital, é uma ignorância. E a gente encontra bastante isso no nosso dia a dia. Terceiro argumento, né, a gente não está falando de algo desesperador de ser implementado. Né? Vocês viram aí, até por todo esse histórico que o Reinaldo trouxe, a gente está falando dessas diretrizes desde 2008, né, quando foi lançada aí o WCAG, a primeira versão das diretrizes. Então, é algo que, assim, a gente quando a gente fala de acessibilidade digital, a gente não está falando de um conhecimento que vocês vão ter que fazer um curso especializado em Harvard para poder entender e colocar a mão na massa para praticar a acessibilidade nos projetos. A gente está falando de um conjunto de diretrizes que está aí e vem sendo desenvolvido desde 2008. E algo que é muito bacana, né, vocês vão ver durante o dia, aí, mas é muito bom a gente reforçar, é que a acessibilidade não é coisa de desenvolvedor. Né? Então, as pessoas que estão tendo esse acesso a essa informação pela primeira vez têm a falsa impressão de que é programação. Quando a gente fala de acessibilidade digital, a gente permeia desenvolvimento, a parte de experiência do usuário, é muito importante, e também a produção de conteúdo. Não adianta o desenvolvedor estar ali, preparar aquele código lindo, que vai ser
perfeitamente acessado pelas tecnologias assistivas. A gente tem um designer que está preocupado com a questão de contraste, né, com como se dá essa experiência, né, de navegação da pessoa com uma limitação motora, por exemplo. E aí chega um colega meu, jornalista, e não faz a descrição da imagem. Ou então redige um texto completamente lotado de metáfora, que o Hugo, por exemplo, né, o avatar, vai ter uma dificuldade incrível de fazer essa interpretação, porque aquele sinal ainda não foi, né, enfim, absorvido pela ferramenta. Então, sempre lembrando disso, que a acessibilidade digital ela é viva e ela permeia essas 3 frentes de produção de conteúdo. Quarto, é bom para o projeto. Né, esse argumento, assim, a gente, quando trabalha acessibilidade, a gente cria páginas, sites, né, não importa, mais rápidos, de um coração amarelo, mais fáceis de serem acessados, melhora o posicionamento, aí toda essa questão, né, do SEO melhora o ranqueamento nas buscas, são mais intuitivos. Então, a gente tem esse argumento de que vamos facilitar a vida para todos, e não só para as pessoas com deficiência. E o quinto, faz muito bem para a carreira e faz muito bem para a nossa vida. Para a carreira, por que eu estou falando isso? Porque são poucos os profissionais que têm essa visão da acessibilidade digital. Né? A gente tem, no próprio movimento ou na agência, a gente tem muita dificuldade de empregar profissionais nessas 3 áreas que saibam e entendam da experiência da navegação da pessoa com deficiência. Então, é um diferencial competitivo muito grande para quem se dedicar e faz muita diferença, né, você, a partir do momento que você tem esse contato, você saber que, com poucas alterações na sua rotina... Estava demorando. Com poucas alterações na sua rotina, você passa a incluir, né, e passa a dar a oportunidade de pessoas com deficiência interagirem da mesma maneira que uma pessoa sem deficiência faria no mundo digital. Vai lá. Please. O mestre de cerimônias. E aí, falando um pouquinho, né, o Ronaldo, né, contou aí um pouquinho da história dele. A minha história acontece, o meu amor pela acessibilidade, ele aconteceu a partir do momento que eu resolvi criar uma agência de comunicação digital e tive um primeiro contato com a Fundação Dorina. E passei ali a entender, né, e me apaixonei, me aprofundei, como que eu posso estar produzindo tudo isso que eu estou fazendo e sem saber da existência de quase 700 mil pessoas com deficiência visual, cegos, nesse caso, que não estão tendo acesso à comunicação que eu estou fazendo no meu dia a dia. Então, a partir dali, a gente começou a se envolver, me apaixonei loucamente pela causa, e é muito interessante, que é o que o Ronaldo falou, o pessoal olha, mas você não tem deficiência, a gente não precisa sentir e estar com a dor para poder querer fazer e trabalhar por um mundo melhor. Só que aí, o que acontece? Eu estou militando durante todo esse tempo, né? Casei com uma pessoa, né, tetraplégica, senti ali, né, literalmente na pele, todas as dificuldades que a gente enfrenta, seja numa acessibilidade arquitetônica, seja, né, em como a pessoa vai ter autonomia para ficar e interagir com o digital, sem que alguém precise estar ali acessando um banco, ou, enfim, fazendo uma compra. E aí isso aumentou ainda mais o meu inconformismo. Tudo que eu estava fazendo, eu falava, é pouco para o que eu posso retornar. E aí foi quando eu resolvi, né, bati lá na porta do W3C, inclusive, que foi o grande apoiador aí institucional, né, da fase inicial do projeto, e eu falei, cara, a gente precisa criar algum movimento, alguma iniciativa que leve o conhecimento para as pessoas aqui no Brasil, porque isso não está sendo falado. E eu me reuni com mais de 20 organizações, inclusive a HandTalk, e foi lançado um movimento ícone com coração Web para Todos. Ele vai fazer 2 anos agora. E o que a gente percebeu nesses 2 anos é que
a grande sacada que a gente vai ter para fazer essa transformação mais rápido é capacitando os profissionais que trabalham com o digital. A gente tem lei, a gente sabe o país que a gente vive, né? As leis não são seguidas. Então, a acessibilidade, a gente tem batido muito na porta das empresas, mas tem sempre uma série de outras leis aí que batem na frente. Então, a acessibilidade ela acaba ficando lá embaixo. Então, pela acessibilidade, pela lei, a gente não tem esse reforço tão grande. As pessoas com deficiência, a gente está empoderando e trazendo as pessoas para o movimento cada vez mais, mas não é suficiente para fazer uma transformação rápida. Então, o que a gente resolveu e está investindo é na capacitação dos profissionais. Então, só capacitando a galera, a gente vai conseguir transformar esses 95% das páginas web que não são acessíveis no Brasil, segundo dados do próprio W3C. A gente já impactou mais de 4.500 profissionais diretamente em 2 anos. E muitas pessoas na plateia. Caramba. Mais de 250 empresas visitadas presencialmente. Né? Então, a gente vai, a gente sensibiliza, a gente mobiliza, a gente capacita, e palestras como que a gente está fazendo aqui hoje. E o objetivo é esse, que, a partir de hoje, com tudo que vocês vão ver aqui durante o dia, né, com esses argumentos que eu acabei de trazer, que vocês também se sensibilizem e adotem os processos de acessibilidade dentro dos projetos digitais de vocês. Amarelo. É isso, gente. Rapidinho, hein? Obrigada.